Olá, torcida tricolor, tudo bem? Tudo beleza, né? Pessoal, hoje são 5 de maio de 2025. A gente vai trazer as principais notícias do Fluminense para o dia de hoje, tá certo? O Fluminense deverá poupar titulares na Sul-Americana? Será? Renato Augusto jogará na Sul-Americana na quinta-feira? Terá mais uma oportunidade? Vou esperar para ver, tá bom? E também falar que a Taça do Mundial está na sede do Fluminense e alguns jogadores já se deleitaram, né, e apreciaram sobre a Taça do Mundial. Por sinal, muito bonito, viu, pessoal? Tá certo? Outra, o Fluminense protesta contra a arbitragem, né? Então fica evidente a falta de critério, tá bom? Esses assuntos são os mais relevantes para a gente comentar agora, tá bom? Vamos lá, turma tricolor. Antes de falar nisso aí, eu quero aqui dar um destaque negativo, pessoal, à nossa zaga. Eu estou muito preocupado com a nossa zaga. Esses dois zagueiros às vezes comprometem demais o nosso sistema defensivo e fazendo com que toda vez a gente pegue gol, tá certo? Ou numa triangulação que fazem sobre a gente, né? Ou bolas aéreas, tá certo? Ou chutes ao gol, ninguém intervém, ninguém defende nem nada. A colocação do nosso zagueiro está deixando a desejar em certo aspecto o nosso time. E fica evidente, fica claro que o Fluminense tem que buscar mais reforços nesse setor, porque daqui por diante a coisa vai começar a ficar mais difícil para o Fluminense, porque a gente vai pegar times de alto gabarito e praticamente no próximo mês já começa o Mundial de Clubes e a gente tem que estar preparadíssimo, tem que estar na ponta dos cascos para fazer um bom desempenho no Mundial de Clubes, né, turma tricolor? A gente não pode passar vergonha, ok? Então, o que se faz necessário é que o scout do Fluminense, a diretoria do Fluminense, contrate os jogadores de defesa de alto gabarito, né, e que seja relevante para a construção do Fluminense nesse sentido, principalmente na defesa, tá bom? Não podemos mais ficar se lamentando a cada jogo. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, o Fluminense vai jogar quinta-feira às 9h30 lá em São José, aliás, contra o São José, na altitude, viu? E aí o Renato também resolveu poupar os titulares. Agora eu vou entrar nessa pauta aí, né? Agora, pra que poupar os titulares? Eu, se fosse Renato Gaúcho, eu não poupava os titulares. Eu ia com alguns titulares de menos relevância, mas ia com alguns que já jogam, para fortalecer a união, o entrosamento do nosso time, porque fortalece, né, o conjunto do nosso time, do nosso elenco, tá bom? Então ele vai poupar. Então deve entrar alguns moleques diferentes, que aconteceu no último jogo da Sul-Americana, né, pessoal? Contra a União Espanhola. Então ele vai poupar. Na minha opinião, vocês conversam aqui, eu não pouparia, tá bom? Mas ele é o técnico, ele sabe o que está fazendo. Bom, e quem vai voltar para jogar, retornando de uma lesão no ombro, é Renato Augusto, né? O Renato Augusto vai retornar e vai ter chance de ser escalado na próxima quinta-feira. Nesse jogo de quinta-feira, turma tricolor, para vocês terem uma ideia, é na altitude. Então não vai pensar que vai ser um jogo igual que foi no Maracanã, não. Tá certo? Não vai pensar que vai ser um jogo igual Maracanã, né? Que foi 5-0. Vai ser um jogo difícil porque nós sabemos que a altitude
ela é um fator ruim para os times que jogam a linha, que jogam nessa na linha do mar, né? Ou seja, na mesma altitude da linha do mar, tá certo? Ou seja, se você sai daqui a nível do mar, isso quer dizer, a nível do mar, aqui no Brasil, e sobe a 3.000 e poucos metros de altitude, você sofre as consequências da altitude, o ar rarefeito, bola mais leve, cansaço, falta de respiração, tá certo? E isso não é só para para todos os jogadores que estão envolvidos e não estão adaptados a este local tão alto, tá bom? Então espero que o Fluminense faça uma boa partida. Bom, pessoal, tem uma notícia aqui que eu vou veicular agora. Então essa notícia deixa a gente muito orgulhoso, porque o maior garçom do Brasil é do nosso time, é John Arias, tá certo? Então iguala a marca de Thiago Neves. Pois é, pessoal, John Arias é o maior garçom do Brasil, superou até Thiago Neves. Na verdade, ele tem 10 assistências e superou até Memphis Depay do Corinthians, né? Parabéns, John Arias, você é o nosso grande ídolo do Fluminense, ok? Bom, turma tricolor, hoje o Fluminense soltou uma nota oficial protestando contra a arbitragem do último jogo contra o Sport, né? Tá certo? Então essa é a indignação mesmo, né, da diretoria do Fluminense. Por que eu digo isso, pessoal? Porque é falta de critério, né, nas faltas a favor do nosso time. Olha, são 3 pênaltis consecutivos no Arias. Se você analisar bem, foram 3 pênaltis consecutivos. O último pênalti, o juiz deu, ele marcou o pênalti. Aí o que aconteceu? O VAR chamou o árbitro na cabine para ver que não foi pênalti. Aí o árbitro foi anular o pênalti. Então há uma falta de critério, tá certo? E é só contra o nosso time. Eu falei no segundo, lá contra o Vitória, que eu falei, eu disse no meu vídeo que o Fluminense ia ter outro pênalti que não ia marcar. Foi isso que aconteceu, tá certo? E foi isso que aconteceu. Pô, não tem critério para marcar. Logo contra o Fluminense já vem outros pênaltis bem bobos sendo marcados, e o VAR não chama nem na cabine o árbitro, né? Bom, pessoal, hoje o dia foi de alegria, né? Porque a taça do Mundial se encontra no Rio de Janeiro e estava lá na sede do Fluminense. Bom, foi uma comemoração entre os jogadores do Fluminense tiraram fotos, né, acariciaram, vislumbraram aquela banhada a ouro, muito bonita a taça do Mundial de Clubes. Nos meus vídeos anteriores já mostrei até essa taça, alguns vídeos, viu, pessoal? Bom, é o seguinte, a programação do Fluminense será dividida em 2 dias, 4 localidades. Quarta-feira, dia 7, troféu será exposto no Cristiano Redentor, na sede social da Laranjeira, e na quinta-feira, dia 8, Maracanã e Pão de Açúcar. Aí depois a taça segue lá para São Paulo, porque o único time de São Paulo que está no Mundial é o Palmeiras, e a taça vai ser exposta também lá em São Paulo, tá bom? Então essas são as notícias do Fluminense do dia de hoje, tá bom? Mostrando que a gente tem interesse em divulgar o conteúdo do nosso tricolor carioca. Não esqueça de dar o like, compartilhe o vídeo, faça a inscrição, totalmente grátis. Eu sou Francisco Humberto, o professor tricolor. É a satisfação em tê-lo aqui no nosso canal. Boa noite.